Olá, para você que é aluno do nosso curso intensivo, esse é o nosso quarto encontro de Direito do Consumidor, quarto e último desses encontros. Nós tivemos 3 encontros presenciais, nos quais nós tratamos já de alguns assuntos importantíssimos. Falamos sobre a caracterização da relação de consumo, sobre a responsabilidade civil que pode ser atribuída aos fornecedores, tanto pelos fatos quanto pelos vícios dos produtos ou serviços. E nessa aula de hoje, a gente vai tratar de um assunto, pelo menos num primeiro momento, que são as chamadas práticas comerciais. Esse é um tema sobre o qual a gente já conversou um pouco também na primeira aula, e tem a ver com o seguinte, tem a ver com o fato de que um dos conceitos de consumidor, está apontado no artigo 29, é que consumidor é toda pessoa que for exposta às práticas comerciais. E é exatamente dessas tais práticas que a gente vai tratar agora. Que práticas são essas? Que se o consumidor tiver contato com elas, ou se a pessoa tiver contato com elas, ela se torna consumidora, e isso é que significa uma hipótese de consumidor por equiparação. Bom, um dado peculiar dessa aula em particular é que eu trouxe um material, e esse material é um material extenso, porque tem transcrição de vários diplomas do Código e também de algumas súmulas do STJ, e a gente vai pegar um pouco pesado, vai ser uma aula um pouco corrida, mas a vantagem é que, como se trata de uma aula online, você tem condições, se quiser copiar essas questões no caderno, de fazê-lo com o instrumento de pausar a aula e aí fazer o seu material, mas de qualquer forma o número máximo de informações possíveis a gente vai tentar transmitir nesse nosso encontro. Bom, as práticas comerciais são 5. A primeira delas é a oferta. Portanto, passemos então à análise dessa questão. Primeira das práticas comerciais é a oferta. E oferta vem disciplinada no Código de Defesa do Consumidor, dentre os artigos 30 a 35. Eu não transcrevi todas as regras da oferta, só aquelas que eu considero mais importantes, as mais importantes, e que podem ser objeto de questionamento pelo examinador. Mas os artigos do Código são esses, 30 a 35. E oferta pode ser usada como sinônimo de marketing. Tudo aquilo, toda a informação, toda a publicidade, tudo que o fornecedor usa, toda a técnica ou método que ele usa para nos lembrar que existem produtos ou serviços à nossa disposição no mercado, é oferta. Tem os mais variados meios possíveis. Pode se dar através de anúncio mesmo, pode se dar através de embalagem, pode se dar através de cardápio, pode se dar através de vitrine, pode se dar através de qualquer tipo de meio pelo qual o fornecedor, repito, queira chamar a nossa atenção, queira nos lembrar de que os produtos estão ofertados, estão à nossa disposição. É isso então que é oferta. A gama de veículos de oferta é gigantesca. Até mesmo oferta pode ser feita por telefone, pode ser feita pela internet, tem quantidade gigantesca de oferta que ocorre. Sobre a oferta, que é sinônimo de marketing, todos os métodos de marketing que os fornecedores usam, nós precisamos saber dos efeitos, quais são as consequências. O que a oferta gera como efeito. E isso está previsto no próprio artigo 30, que é o artigo que já está transcrito no nosso material, e que a gente vai analisar o teor dele agora, e vamos ver que são 2 efeitos. Os 2 efeitos estão previstos lá. Então, vamos ler juntos o artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma, por isso, aliás, que eu disse, ou meio de comunicação, com relação a produtos ou serviços oferecidos ou apresentados, portanto, tudo que nos apresenta, nos oferece produto ou serviço, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato. Portanto, os efeitos que a oferta tem são 2. Em primeiro lugar, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utiliza. Portanto, o primeiro efeito é esse. A oferta tem caráter vinculante, ela tem caráter obrigatório, ela impõe que o fornecedor cumpra a oferta nos termos em que ela foi veiculada. Portanto, o primeiro efeito, e esse sim eu acho que é fundamental que você destaque, é o fato de que a oferta vincula, tem um caráter vinculativo. Quando você, consumidora ou consumidor, é atraído por uma determinada oferta, você passa a nutrir uma legítima expectativa de que aquela oferta seja cumprida e, portanto, você tem direito à aquisição, à contratação naqueles termos em que ela foi veiculada. E esse é o caráter vinculatório, esse caráter que faz com que a oferta seja obrigatória. É isso, o caráter vinculativo que a oferta tem. Essa primeira consequência, ela é que prevê o que acarreta a previsão de instrumentos que o consumidor pode utilizar caso a oferta não seja cumprida. E por isso, eu vou aproveitar só e pular de página.
A gente volta para essa já, mas é o seguinte, e se o fornecedor não cumpre, hein? Aí é que está previsto o artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, à apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, e a sua livre escolha, e aí é que vem as soluções. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, da apresentação ou publicidade. Portanto, se você foi até o supermercado atraída ou atraído por uma oferta publicitária, uma oferta promocional de venda de produtos e chegou lá e eles não quiseram cumprir, recusaram o cumprimento da oferta, você pode exigir o cumprimento forçado. Tá certo que vai ter que propor uma ação, mas tem essa possibilidade. Se você, por um acaso, até já se interessou e foi até lá por isso, ou até já comprou pela internet, e depois eles dizem, a gente não tinha estoque, eles não cumpriram a oferta, eles se recusaram a cumprir. Você pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Essa é uma outra possibilidade. Ou, se você já celebrou o contrato e se, por exemplo, pagou por um produto que você comprou pela internet, porque foi ofertado através da internet, e você comprou, já pagou, e eles depois dizem, não temos. Se você não quiser nenhuma das soluções anteriores, você pode rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Portanto, os prejuízos que você tiver sofrido também vão ser objeto de obrigação do fornecedor no que diz respeito ao ressarcimento desses danos. Pronto, é isso. Oferta, portanto, vincula, torna-se obrigatória. E se não for cumprida, permite que o consumidor tome alguma das providências que são apontadas nesse artigo 35 para satisfazer o seu direito que foi frustrado pela conduta do fornecedor. Acontece que esse não é o único efeito. O outro efeito é que a oferta integra o contrato. Aliás, antes de eu falar desse efeito da oferta integrar o contrato, eu só queria lembrar de uma coisa. É que essa história de que a oferta vincula, de que ela é obrigatória, de que se você vê um anúncio e você tem direito a exigir a aquisição naqueles termos, isso tem uma ressalva. E a ressalva está relacionada com o fato de que, às vezes, a oferta é veiculada na presença de um erro. Bom, o fato de errar é problema do fornecedor. Problema dele porque o risco da atividade é dele. E ele, portanto, que arque com os erros que ele cometeu, que os seus prepostos cometeram. E, portanto, se saiu lá o preço errado e o consumidor for atendido por isso, ele tem direito a comprar naquele preço. A não ser que o erro seja evidente, seja um erro notório, manifesto, um erro que qualquer consumidor pudesse perceber. E, portanto, o consumidor, quando percebe que está errado o anúncio, o consumidor não tem direito a exigir o cumprimento. Então, a observação que eu acho importante, antes da gente passar para o segundo efeito, é a seguinte: mesmo que a oferta seja manifestada na presença de erro, deverá ser cumprida, vírgula. Mesmo que a oferta seja manifestada na presença de erro, deverá ser cumprida, vírgula. Exceto quando o erro for notório, evidente. Exceto quando o erro for notório ou evidente. Aconteceu um caso que ficou famoso há um bom tempo, em que uma certa rede de lojas publicou um anúncio no jornal de que venderia TVs que valiam à época por volta de R$ 1.200, que venderia por R$ 999, quer dizer, um desconto razoável de 20%, mas o fato é que saiu no anúncio 99 centavos. Qualquer consumidor de boa fé sabe que esse anúncio está errado e não tem a expectativa de que essa loja vai entregar de graça ou quase de graça esses produtos. E, portanto, o consumidor que faz questão do cumprimento dessa oferta age de forma maliciosa, age de forma oportunista e não merece proteção pelo ordenamento. É essa, portanto, a consequência do erro evidente, notório. Não tem proteção ao consumidor nesse caso. Mas se for um erro imperceptível, se eles queriam dar desconto de 10% e deram desconto de 20% ou de 30%, azar deles. Azar deles porque aí o erro não é evidente, não é notório, não é manifesto. É isso. E tem um segundo efeito, agora sim, é que também o código prevê. A oferta, ela integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, vem aqui o próximo efeito, é que a oferta integra o contrato que vier a ser celebrado. Contrato que vier a ser celebrado. Portanto, é como se as informações que constaram da oferta, elas também fizessem parte das cláusulas do contrato, mesmo que o contrato não as reproduza. É isso. Existiu um caso aqui em São Paulo, e que tem tudo a ver com isso, com essa história da oferta integral ao contrato. Teve um caso
de um casal que foi atraído por um empreendimento imobiliário, empreendimento que era, portanto, um apartamento na planta, e que receberam um encarte no qual constavam lá certas informações, inclusive de que os apartamentos seriam entregues com acabamento no piso, porcelanato, com uma marca X, armários embutidos nos quartos, banheiros, cozinha. O fato é que quando o casal em questão recebeu as chaves, os tais acabamentos não existiam. E aí perguntaram, mas e aí? Quando vocês vão colocar, instalar o que está faltando? Não está faltando nada. Não está sim, vocês prometeram que ia entregar com esses bens, com esses acabamentos. Aí alguém da construtora disse, mas olha o contrato. E no contrato estava escrito, nós vamos entregar sem acabamento. Mas peraí, quando vocês me atraíram para fazer essa contratação, fizeram uma promessa e eu acreditei que fosse verdadeira, tanto que eu contratei. E agora vocês vêm dizer que não? O contrato não diz. Ainda bem que esse casal tinha guardado o tal folheto de lançamento desse empreendimento e eles propuseram uma ação contra a construtora dizendo quando se faz uma oferta, a oferta obriga, a oferta vincula e integra o contrato, ela faz parte do contrato. E por isso o tribunal condenou a construtora a entregar os apartamentos para eles através já com os acabamentos, conforme a oferta tinha dito, porque, repito, a oferta integra o contrato, faz parte dele. É isso. Sobre a oferta, existem alguns pontos não, mas existe um dispositivo legal que eu considero muito importante e que pode ser que o examinador queira formular alguma pergunta sobre ele. Também é importante que você deixe isso registrado. Se estiver muito rápido, eu peço que você pause a aula, mas eu achei importante que essa nossa aula nós usássemos como uma oportunidade para a gente poder ver o número maior possível de informações para a gente não ser surpreendido na prova. Bom, a questão é a seguinte. A questão é que eu comprei um carro, ou comprei um liquidificador, comprei, sei lá, que eletrodoméstico, mas o fato é que nós sabemos que existem problemas que surgem com bens de consumo, que são problemas não de vício, não de origem, mas de desgaste, de necessidade de manutenção. Preciso trocar a roda, por exemplo, porque quebrou, preciso trocar determinada peça do sistema de freio, preciso trocar o para-brisa, que também quebrou, o vidro do carro que quebrou, preciso trocar uma peça que é um componente, pode ser o jarro do liquidificador. O fato é que muitas e muitas vezes, para que nós possamos continuar a usar os produtos, nós precisamos de peças de reposição. O legislador diz que isso, portanto, manter em oferta, manter à disposição dos consumidores essas peças é um dever que se impõe a certos fornecedores. E essa regra está no artigo 32, e é essa que a gente vai analisar agora. O que eu peço que desde logo você fique atenta ou atento é o fato de que não são todos os fornecedores que têm esse dever, mas apenas 2 que são apontados expressamente pelo artigo 32. Então, lá está escrito, artigo 32, eu até vou mudar de cor para chamar um pouco mais de atenção. Artigo 32, os fabricantes e importadores, só esses 2, fabricantes e importadores, deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. Portanto, fiquem atentos ao fato de que é fabricante e importador. O lojista, o comerciante, não tem esse dever. Quem tem que manter em estoque essas peças e componentes de reposição são quem fabrica e quem importa. É isso, exatamente isso. Bom, e lógico, enquanto não cessar a fabricação ou não cessar a importação. O produto está no mercado. O produto, portanto, não saiu de linha. O produto não parou de ser importado e, portanto, tem que haver a manutenção, a possibilidade de manutenção. Só que, às vezes, sai de linha ou o importador para de importar. A resposta para essa pergunta está no parágrafo único, e o parágrafo único diz que cessadas a produção ou a importação, portanto, parou de produzir, saiu do mercado, saiu de linha, ou ainda que estivesse em linha no exterior, parou de importar, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Não tem um período razoável previsto na lei, mas é período razoável de tempo. O que, então, faz com que a doutrina diga o que essas empresas têm que fazer, as empresas que são fabricantes ou importadoras, quando elas tiram um produto do mercado ou param de importar, o fato é que elas têm que calcular mais ou menos um período razoável, e esse período razoável é um período, digamos, de vida útil, média, daquele produto,
para que, durante esse período, sejam mantidas à disposição as tais peças e componentes para reposição. Portanto, há necessidade de que a gente verifique qual que é a razoabilidade no caso concreto. Em matéria de carro, de veículos, se costuma falar em 10 anos. Durante 10 anos é exigível que sejam mantidas as peças à disposição, durante 10 anos após cessar a fabricação ou cessar a importação, porque é o que se entende por razoável. Mas não é porque esteja na lei, é porque é um exemplo apenas, mas outros produtos que tenham um prazo de vida útil menor, o prazo razoável vai ser menor também, mas o fato é que não pode acontecer o que já aconteceu no Brasil, quando se abriu o comércio para importação de veículos e que houve importação de veículos que é da então União Soviética, que eram veículos de uma marca que chama Lada, e esses veículos foram vendidos, muitos deles foram vendidos, mas o fato é que a empresa em questão, pouco tempo depois, parou de importar e não se interessou mais por importar esses veículos. Os proprietários desses carros no Brasil, que precisavam de peças para reposição, ficaram na mão e não tinham jeito, porque parou de importar, a gente não tem mais peça para repor. Por não pode. Essa regra tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com essa obrigação de que mesmo depois que para de fabricar, mesmo depois que para de importar, tem que continuar a oferecer essas peças para os consumidores. É isso. Bom, primeiro tipo de prática comercial é oferta. A segunda espécie não é diferente de oferta, é uma oferta, mas é uma oferta qualificada, e qualificada pela finalidade, digamos, persuasiva, de convencimento, é a publicidade, é a famosíssima, a poderosíssima publicidade que faz com que os consumidores passem a acreditar que precisam de certos produtos ou serviços, que necessitam deles, que, enfim, vão se sentir felizes se adquirirem. A publicidade é uma fábrica de desejos, é uma fábrica de necessidades. A publicidade, de fato, é um instrumento importantíssimo nos mercados de consumo. Acontece que, embora seja lícita a publicidade em si, o legislador estabelece algumas restrições, estabelece alguns limites e estabelece algumas obrigações para os fornecedores. E daí a importância de nós conhecermos os limites que o Código estabelece. São 3 artigos apenas, e aí passemos, portanto, para a publicidade. E publicidade vem disciplinada dentre os artigos 36 a 38, por isso que eu falei que são poucos artigos. E aí, vamos ver o que o legislador diz sobre isso. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil imediatamente a identifique como tal. Portanto, esse já é um princípio de que a publicidade possa ser identificável. Portanto, o princípio da identificação da peça publicitária. O fornecedor não pode veicular um anúncio publicitário disfarçado de uma notícia, disfarçado de um artigo científico, disfarçado de algo que seja uma opinião de alguém. Tem que ficar claro para o consumidor que aquilo é publicidade. Esse é um dos princípios, que o consumidor consiga identificar a publicidade como tal. Para que o consumidor, já escaldado que é, sabedor de que a publicidade foi veiculada para convencê-lo, ele já adote uma postura um pouco mais defensiva e, portanto, tente, de uma certa maneira, ser um pouco mais crítico com aquela peça publicitária. Além disso, parágrafo único, o fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Portanto, isso também é uma regra e um dever que se impõe aos fornecedores quando veiculam publicidade, de organizar e manter consigo os dados técnicos e científicos que fizeram com que certas afirmações fossem feitas. Por exemplo, se tem um isotônico que é vendido e que se faz uma publicidade de que ele é absorvido pelo organismo 30% mais rápido do que a água, isso deve ser provado por algum estudo. Não precisa ser veiculado na publicidade o estudo, mas esse estudo tem que ficar arquivado. E tem que ficar arquivado para que se possa provar depois, se for o caso, que aquelas informações são verdadeiras. Se houver no anúncio uma afirmação de que determinada bateria dura 2 vezes mais do que a média das outras baterias do mercado, tem que ter sido feito um estudo. E esse estudo, esses dados fáticos ou científicos têm que estar arquivados. E qualquer consumidor ou qualquer órgão de defesa do consumidor tem direito de exigir que esses dados sejam apresentados. A gente vai ver até que sob pena de crime, se por um acaso esse dever não for cumprido. Bom, até aqui tudo bem.
O artigo 36, ele estabelece não só o dever de que a publicidade seja identificada como publicidade e também de que os dados que deram sustentação a ela sejam mantidos pelo fornecedor para exibição, para apresentação de quem quiser ter acesso a esses dados. O artigo seguinte, o artigo 37, ele prevê as chamadas modalidades ilícitas de publicidade, tanto a publicidade enganosa quanto a publicidade abusiva. É importante que nós saibamos também distinguir entre essas duas espécies de publicidade proibidas, essas publicidades ilícitas. Vamos ver então, não tem segredo, não tem nada demais. Vamos analisar o artigo 37. E o artigo 37 diz, ainda continua na publicidade, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Portanto, elas são ilícitas. A gente vai ver que tem até crime para isso. Aí, a nossa vantagem, e por isso que eu achei que fosse bom trazer esse material, porque aí você pode até pausar a aula para poder anotar, é que o legislador diz, por exemplo, que é enganosa a publicidade, qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou que, por qualquer modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor. Aqui que está a questão. Publicidade enganosa é essa, que é fazer com que o consumidor erre, se engane, e isso porque tem informação falsa. E essa informação falsa a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e qualquer outros dados sobre produtos e serviços. É isso. Publicidade enganosa tem informação falsa. E o motivo dessa informação falsa foi tentar convencer o consumidor a que ele acreditasse numa realidade que não existe. E isso, então, é que é enganosidade. Aliás, sobre a enganosa, eu acho que a gente pode até já mudar para o artigo 30, para o parágrafo 3º, que diz que, para os efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Portanto, a enganosidade, o caráter mentiroso da publicidade, ele se verifica não só quando se afirma que um certo cogumelo, não sei o que, é capaz de curar todas as doenças que você pode imaginar. Isso é mentira, isso é engano, isso é uma informação falsa, e informação falsa que foi afirmada, mas que é falsa. Mas também há enganosidade quando se omite, quando, por exemplo, se afirma que determinado pacote de planos de telefonia celular tem ligações ilimitadas, mas não se informa que são ligações ilimitadas só para aquele código de área, só para ligações ou para celulares da mesma operadora. Essa omissão é importantíssima, porque foi ela que induziu o consumidor em erro, fez com que ele acreditasse que qualquer ligação seria ilimitada, e não é verdade. E isso tem que ser informado. Isso, então, torna também o anúncio publicitário enganoso. Além de publicidade enganosa, e ainda assim, quando você afirma que você foi induzida ou induzido em erro a comprar um tal cogumelo não sei o quê, porque prometeram que esse cogumelo cumpriria ou curaria todas as doenças possíveis, ou quando você acabou acreditando que um curso de idiomas que você poderia aprender dormindo, tem uma época que tinha essa história faz tempo, mas o fato é que se você caiu nessa, o fato é que você pode propor uma ação para pedir não só o desfazimento do contrato, mas para pedir também perdas e danos. Mas aí você vai dizer, fui vítima de uma publicidade falsa, de uma publicidade enganosa, que continha informações falsas. Mas é muito difícil que você consiga provar que há falsidade mesmo. Por isso, para esse caso em particular, o legislador prevê uma regra interessantíssima. É uma hipótese única, excepcional no CDC, na qual a inversão do ônus da prova já é uma inversão automática, já é pré-estabelecida pelo próprio legislador. E isso está previsto no artigo 38, por isso que eu fiz questão de transcrever também. Artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Portanto, se você afirma que a publicidade é enganosa, o fato é que você não precisa fazer prova de que aquilo que foi veiculado é mentira. Quem tem que provar que foi verdadeira e correta a informação que constou do anúncio é sempre o fornecedor. É sempre ele que tem, portanto, o ônus da prova, e essa é uma situação de inversão automática do ônus da prova, como prevê esse artigo 38 do CDC. É isso aí. Bom, dois tipos de publicidade que são proibidas. A enganosa, que foi essa que a gente acabou de tratar, mas tem também a abusiva. A abusiva não tem um conceito propriamente no CDC. Eu também vou mudar de cor, só para ficar um pouco mais destacado, mas o fato é que o parágrafo 2º é que aponta quando é que a publicidade é abusiva. E aí ele diz, olha, é abusiva
Dentre outras, quer dizer, são só exemplos. A publicidade discriminatória, de qualquer natureza, a publicidade que incite a violência, por exemplo, a publicidade que explore o medo ou a superstição, que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Portanto, olha só os exemplos. O legislador, então, quis dizer, é abusiva, é apelativa a publicidade, por exemplo, que contraria os valores constitucionais. Uma publicidade que, por exemplo, discrimina. Pô, não pode haver discriminação, tem que ser uma sociedade igualitária, justa. O fato é que isso, então, não pode ser, qualquer tipo de preconceito não pode ser reforçado pela publicidade. A sociedade tem que ser pacífica, e uma publicidade que incite a violência, que explore o medo, a superstição, explore a deficiência de experiência, julgamento das crianças, é publicidade abusiva, desrespeite valores ambientais, tudo isso é considerado como abusivo. Aliás, essa história de explore o medo, por exemplo, eu acabei de ouvir, e foi, sei lá, ontem ou anteontem no rádio, enquanto estava no carro, mas ouvi uma publicidade de uma empresa que vende sistemas de segurança para casas, e nesse anúncio, o que ocorre no começo é um diálogo entre duas vizinhas, e um diálogo, uma delas dizendo, você soube o que aconteceu com o nosso vizinho? Não, o que houve? Ah, foi assaltado por mão armada, e invadiram a casa. Nossa, que pé nós chegamos, que perigo, e não sei o quê. Então, me parece que esse tipo de publicidade é abusiva, porque explora o medo. Todo mundo tem medo de ser assaltado mesmo, todo mundo tem medo da violência, mas o fato é que, e é real, não é uma coisa inventada, e por isso que não é enganosa propriamente, mas a questão é usar esse artifício, colocar o consumidor numa situação de aflição, para que o consumidor se sinta compelido, obrigado a comprar um produto ou serviço, isso me parece ser algo totalmente apelativo, totalmente abusivo, e não se admite, e é uma publicidade ilícita, portanto. É isso. Sobre publicidade enganosa, sobre publicidade abusiva, não só elas são proibidas, e é uma proibição que, portanto, se descumprida, representa um ilícito civil, que pode gerar obrigação de indenizar, mas também existem tipos penais, existem crimes previstos no CDC para quem desrespeita essas regras, e por isso eu também destaquei quais são esses diplomas. Olha, não é tão frequente cair em prova de consumidor isso, mas caiu uma vez. Caiu uma vez se um determinado tipo de conduta era criminosa ou não. É por isso que é importante que a gente saiba. Nesse caso da publicidade, existem alguns crimes, e os crimes relativos à publicidade enganosa ou publicidade abusiva são previstos no artigo 67 do CDC, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Não pode. Não pode, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, mas é crime, isso que importa. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. E aí, portanto, também é uma espécie de abusividade, porque esse é um caso de publicidade abusiva. É um crime também. E 69, aqui o legislador penaliza o descumprimento daquele dever que nós verificamos no artigo 36, que é o dever de organizar os dados fáticos e científicos que deram suporte ao anúncio e, portanto, deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Isso é aquilo que a gente tinha visto, é um dever de manter esses dados em seu poder. Se esse dever não for cumprido, fica responsabilizado o fornecedor e pode ficar sujeito até a pena criminal em razão do descumprimento dessa regra. Portanto, muito cuidado, publicidade proibida é enganosa ou abusiva, e não são só ilícitos civis, e podem acarretar também sanções administrativas, mas são ilícitos penais, são crimes. Inclusive, o fato de não deixar registrado, guardado em algum lugar, os dados que fizeram com que o anúncio tivesse aquele conteúdo, aquele teor. Essa, então, a questão sobre esse tipo de prática comercial, que é a publicidade. As práticas comerciais são 5. Nós já vimos a oferta, a primeira. Já vimos a publicidade, a segunda. E agora passemos para a terceira prática comercial, que são chamadas práticas abusivas. Práticas abusivas. As práticas abusivas são, e eu até fiz questão de
transcrever alguns dos incisos, não todos, porque o artigo 39 que prevê é longo, mas as práticas abusivas têm a ver com a experiência que os órgãos de proteção dos consumidores já tinham colhido antes mesmo do código surgir. O que é mais frequente, o que é mais comum, o que acontece muitas vezes e que prejudica os consumidores e que é considerado um abuso por parte dos fornecedores. E aí então fizeram uma lista exemplificativa. Tem inúmeros outros atos ou condutas antiéticas, condutas desleais que são utilizadas pelos fornecedores e que podem também ser enquadradas como abusivas, embora não previstas expressamente. E aí, vamos dar uma olhada rápida nesse rol das práticas abusivas e você vai reconhecer algumas sem grandes dificuldades. Então, olha, por exemplo, é vedado, artigo 39, vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas. Quando a lei usa esse dentre outras, ela quer dizer que o rol é meramente exemplificativo. Então, por exemplo, 1. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Esse, só vendo um, se você compra o outro, é venda casada. Isso é proibido, isso é prática abusiva. Então, esse é um exemplo de prática abusiva. 2. Recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Portanto, dizer para você eu não vendo, eu não quero vender, não pode. Outra, essa que eu até deixei em destaque, essa é muito importante, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Isso não pode. Isso tem até uma súmula, e essa súmula é a súmula 532 do STJ, especificamente sobre cartão de crédito, que diz que o envio de cartão de crédito sem solicitação é considerado como ilícito indenizável, gera, portanto, dano moral. Sobre esse inciso 3, eu vou até pular de página, eu volto já, mas eu vou pular de página só para a gente ler uma coisa, e que é o seguinte, parágrafo único do mesmo artigo. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese prevista no inciso 3, que é aquela que a gente estava tratando, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Portanto, não pode mandar produto sem prévia solicitação, não pode executar serviço sem prévia solicitação, mas se descumprir, é amostra grátis e, portanto, não tem que pagar absolutamente nada. Essa, então, a consequência para esse envio sem prévia solicitação. Eu vou voltar para as práticas abusivas. Inciso 4, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Aqui é tentar abusar da hipervulnerabilidade que alguns consumidores têm. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Essa é uma previsão muito genérica e, portanto, utilizada com muita frequência na proteção dos consumidores. O que mais? Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes das práticas anteriores entre as partes. Esse é um assunto muito importante, porque para serviço tem que ter orçamento e aprovação do consumidor. E sobre o orçamento, tem regras no artigo 40, e que a gente vai ver daqui a pouco. Eu também transcrevi aqui nesse material, e nós vamos ler juntos esse dispositivo para que você também conheça essas regras. Inciso 7. Também é prática abusiva, repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. O que o legislador aqui quis proibir são listas de consumidores que sejam consumidores exigentes, consumidores, entre aspas, reclamões, reclamam muito. Isso não é possível. Não é possível que os fornecedores façam essas listas e repassem essas informações. Esse consumidor aí é chato, viu? Ele, tudo que acontece de errado ele reclama. Ué, mas ele tem direito de exercer seus direitos mesmo e, portanto, não é possível que o fornecedor forme essas listas de consumidores que são consumidores que para eles causam problemas. E essa não pode, lógico, ter consumidor, lista de consumidor que é inadimplente, mas é outra história, é outro assunto. Agora, consumidor que exerce os seus direitos e acaba sendo taxado quando um consumidor que é um consumidor problemático, isso é alguma coisa que não pode se admitir. Inciso 10, eu dei uma pulada, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, esse caráter que muitas vezes se verifica na conduta do fornecedor, que é oportunista de aumentar preço de uma hora para outra sem ter uma justificativa, uma justa causa para isso. Isso também é uma questão que é prática abusiva. Na época da greve dos caminhoneiros, quando ela começou,
alguns postos que ainda tinham combustível começaram a jogar o preço lá para cima, e isso foi considerado como sendo elevar preço sem justa causa, e isso então é prática abusiva. E se essa aqui é nova porque foi incluída em 2017, quer dizer, faz pouco tempo. O legislador, por conta de eventos muito trágicos que já foram verificados e para evitar situações de risco tão grande para os consumidores, ele prevê que a prática abusiva permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como o máximo. Portanto, a hiperlotação ou a superlotação de estabelecimentos é alguma coisa que passa a ser vedada expressamente. Talvez nem precisasse, talvez, como o rol é meramente exemplificativo, o fato é que talvez nem precisasse, mas o legislador fez questão, e aqui a origem provavelmente tenha sido o trágico caso do incêndio da Boate Kiss. O fato é que superlotação de estabelecimentos é prática proibida, é prática abusiva e de acordo com essa previsão expressa. Mas só para deixar claro, é um rol meramente exemplificativo. Um caso muito frequente é o consumidor receber ligações, e ligações que são de oferta insistente de produtos e que são robôs que fazem essas ligações, ou ligações de cobrança de dívidas que são também insistentes. O fato é que esse tipo de prática é abusiva, e abusiva porque ofende os direitos do consumidor à privacidade, à intimidade, ao sossego, ao lazer, e por essa razão é que dá para encaixar, além daquilo que está previsto expressamente, outras situações em que se sente que há um comportamento antiético, um comportamento desleal por parte do fornecedor em prejuízo do consumidor. É isso. Bom, o que mais que é importante sobre práticas abusivas? É que nós vimos abusivo realizar serviço sem prévio orçamento aprovado pelo consumidor. Então tem que ter orçamento. Bom, sobre o orçamento, e isso o examinador gosta muito, sobre o orçamento tem regras específicas que estão no artigo 40, que a gente vai ler agora juntos. É uma ótima oportunidade para que a gente estude juntos essa disposição legal. E aí, vamos lá. Artigo 40 do CDC, está lá dentro das práticas abusivas, artigo 40. O fornecedor de serviço, quer dizer, o prestador de serviço, será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor de mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Portanto, tem que haver orçamento prévio discriminando tudo isso. Obviamente tem que ser por escrito. O parágrafo 1º diz que, salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado de seu recebimento pelo consumidor. Lógico, o orçamento, portanto, pode ele indicar que vale por 5 dias, vale por 30 dias, mas salvo disposição contrária são 10 dias. Ou seja, se o consumidor recebe um orçamento e ele vai pensar, ele tem direito a decidir se ele quer contratar naqueles termos em até 10 dias, se o orçamento não disser outra coisa. Porque o orçamento é uma oferta e vincula o fornecedor. Uma vez aprovado, parágrafo 2º, uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes e, portanto, não de forma unilateral. Só se o consumidor concordar é que ele pode ser renegociado. E parágrafo 3º, o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Portanto, aqui mais uma questão. O orçamento não pode ser alterado, só a não ser que haja convenção. E se, por acaso, no meio da prestação do serviço, o fornecedor se deu conta de que o orçamento que ele fez estava errado, de que era um orçamento equivocado, e ele precisa, por exemplo, contratar terceiros para que os terceiros terminem o serviço que ele começou, e isso vai implicar num gasto extra para ele, o risco é dele. Ele que fez o orçamento mal. Se ele não previu essas verbas do orçamento, não pode o consumidor ser obrigado a pagar por essa contratação de terceiros, repito, que não tinha sido prevista no próprio orçamento. Então, é isso. O orçamento é uma espécie de oferta, eu ofereço os meus serviços nessas condições e essa oferta vincula dentro do prazo que o orçamento indicar, se não indicar 10 dias. E dali para frente só pode ser alterado se as partes quiserem, não pode haver nenhum ônus extra para o consumidor. É essa, portanto, a sistemática legal do orçamento que tem que ser oferecido, apresentado por escrito, antes dos serviços serem executados. É isso aí. Bom,
Sobre práticas comerciais, são 5. Nós já vimos a oferta, já vimos a publicidade, vimos agora as práticas abusivas e tem também um tipo de prática abusiva, de prática comercial, que é a cobrança de dívidas. Tá certo, cobrar de dívida não é uma coisa ilícita, pelo contrário. Quando o consumidor deve, ele contrai uma obrigação e ele não cumpre, o fornecedor tem todo o direito de cobrar, mas tem que cobrar e tem que exercer esse direito dentro dos limites da boa-fé objetiva, e não pode abusar do direito de cobrança. E é exatamente para evitar os abusos que o Código de Defesa do Consumidor prevê as regras sobre cobrança. É exatamente para dizer quais são os limites que o fornecedor deve observar no momento em que ele aborda o consumidor. Então, vejamos as regras sobre cobrança de dívidas. É a 4ª das práticas comerciais, cobrança de dívidas, artigos 42 e 42, letra A. 42, o caput. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto, aqui que está a proibição, não será exposto a ridículo, portanto, não pode haver abuso nesse sentido, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Portanto, esses é que são os limites para cobrança de dívidas. Na abordagem do consumidor inadimplente, é proibida a exposição dele ao ridículo, a exposição dele a constrangimento, a exposição à ameaça, e é exatamente isso que o Código proíbe. Quer tomar as providências cabíveis? Tome as cabíveis, mas não as incabíveis. Não vem com uma história de constranger o consumidor fazendo um auê no trabalho dele, no ambiente de trabalho. Não vem mandar para o consumidor carta de cobrança aberta e que, portanto, tenha já no próprio envelope a informação de que se trata de consumidor inadimplente. Não venha fazer cárcere privado do consumidor sob a suspeita de que o consumidor não tenha pago ou não queira pagar a comanda do estabelecimento comercial, da balada, por exemplo. Então, esse tipo de pressão de ameaça sobre o consumidor é ilícita, é proibida e gera até crime, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, mas antes disso, antes de falar do crime, que tem a ver com abuso, com o excesso na cobrança de dívidas ao consumidor, também tem uma outra regrinha, e uma regrinha que é o parágrafo único do artigo 42, que tem a ver com o seguinte: olha, pode cobrar? Pode. Tem limites, claro, tem limites que têm que ser observados, mas só pode cobrar aquilo que o consumidor deve. Se por um acaso cobra-se do consumidor aquilo que não é devido, aquilo que o consumidor não deve, isso é uma cobrança indevida. A cobrança indevida, o consumidor pode se perceber, simplesmente se recusa e não paga. E, de fato, não tem que pagar mesmo aquilo que ele não deve. Mas, às vezes, o consumidor não percebe que a cobrança em questão é indevida. Às vezes, o consumidor acaba caindo e paga. Paga por aquilo que ele não devia. Nesses casos em que houver uma cobrança indevida e houver o pagamento dessa dívida, e dessa dívida aqui não é dívida, mas dessa exigência, o consumidor tem direito a exigir de volta a restituição. Só que o Código prevê uma pena, uma sanção para o fornecedor, que é a devolução em dobro. E aí é a regra do parágrafo único. O consumidor cobrado, e aí cobrado em quantia indevida, tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Então, do que pagou. Não adianta, portanto, ser cobrado só indevidamente. Tem que ter pago. E em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Essa história de engano justificável é que eu acho mal explicada, mas está no código, que se por acaso ele foi cobrado indevidamente, mas o fornecedor diz, tem uma justificativa para ter me enganado, aí tem que devolver, só que devolve o valor, e não devolve dobrado. A devolução em dobro só para as hipóteses em que não houver nenhum engano justificável. O STJ, infelizmente, para que essa regra seja aplicada e para determinar a devolução em dobro, o STJ exige má-fé. Portanto, tem que haver prova da má-fé do fornecedor. Sem demonstração de que o fornecedor agiu de má-fé, o consumidor só pode exigir a devolução pelo valor que ele pagou mesmo indevidamente. O valor simples, mas sem a dobra, sem essa pena que é o pagar a devolução em dobro. Portanto, cuidado, porque pela regra nós poderíamos ter a impressão de que sempre que o consumidor paga a mais, paga indevido, ele tem direito à devolução em dobro, mas o STJ exige má-fé do fornecedor para que essa devolução em dobro se dê. Caso contrário, vai haver devolução simples. É isso. Bom, o fato é que eu já havia antecipado que o Código prevê
um crime contra os consumidores e que é relacionado ao abuso na cobrança de dívidas. Então é criminoso, está lá previsto no artigo 71, é crime utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Olha como isso é importante. Olha como há esse limite que não é respeitado, em especial por escritórios de cobrança que são especializados na recuperação de créditos, e créditos às vezes bancários ou de estabelecimentos comerciais, e esses escritórios eles acabam tendo lá uma certa estrutura, em especial de marketing não, mas de ligações e de, portanto, chamadas telefônicas para os consumidores, para que o consumidor, então, pague aquilo que ele deve. E essas ligações são infernais, elas são insuportáveis, elas são ligações que são feitas de forma insistente para os consumidores, são ligações que são feitas em horários que são horários totalmente inconvenientes. Então, os tais fornecedores em questão contam, nesse caso, com a ignorância do consumidor, que não sabe que isso é crime e que ele pode fazer um boletim de ocorrência quando ele for, mesmo devedor, mesmo que ele deva. Mas quando ele começa a receber essas ligações insistentes, o fato é que isso é abuso, e abuso não só no aspecto civil, mas também no aspecto criminal. Caracteriza esse crime aí e, portanto, não tem justificativa. Não tem justificativa para ficar ligando no local de trabalho e alardeando que o consumidor é devedor. Não tem justificativa para constranger, para ameaçar, para perturbar o trabalho, perturbar o descanso, ou perturbar o lazer. Portanto, ligar de noite, ligar de madrugada, ligar em final de semana, feriado, isso é completamente abusivo e é até criminoso. E isso afeta muitas vezes não só o consumidor que deve, mas às vezes uma pessoa que nem deve. Isso acontece. Tem um caso sobre o qual a imprensa veiculou uma notícia faz pouco tempo, é um caso interessante, de um rapaz que ele mudou de cidade, ele comprou um chip novo do celular e começou a receber ligações, estavam procurando uma pessoa que não era ele, uma mulher que era devedora, supostamente devedora. E o fato é que ele dizia, não sou eu acabei de comprar esse celular, isso acontece muito, todo mundo deve conhecer alguém que passou por isso. O fato é que, nessa hipótese, ele nem era o devedor, mas mesmo assim insistiam na cobrança da dívida em relação a ele. E insistiam tanto que ele acabou fazendo uma coisa engraçada, ele acabou criando um software, porque ele é programador, e ele fez um software que ligava para a empresa de volta. E aí, portanto, a empresa recebia de 60 em 60 segundos, de minuto em minuto, ligações de um robô que ele criou para que a empresa passasse a ser incomodada. E a empresa viu, de fato, como isso pode ser prejudicial para o sossego, para o trabalho das pessoas, inclusive dela própria. Aí cessou essa atividade. Mas aqui eu insisto, nem precisa ser vítima o consumidor que deve. Às vezes é até vítima alguém que é confundido com esse consumidor, quer cobrar, pode, mas tome as medidas judiciais cabíveis. Não venha com essas pressões extrajudiciais que sejam ilícitas e abusivas e que são até criminosas, e isso, então, é que o Código quer impedir. Bom, por enquanto, nesse primeiro bloco, nós já vimos quase todas as práticas comerciais. Qualquer pessoa que for exposta a essas práticas comerciais é consumidor. Aliás, esse rapaz que recebeu as ligações de cobrança por uma dívida que não era dele, ele nem contratante daquela empresa era. Mas, mesmo assim, ele pode propor uma ação com base no CDC, exatamente porque é consumidor por equiparação. Qualquer pessoa exposta às práticas comerciais é consumidora por equiparação, tem proteção integral. Está faltando um tipo de prática comercial, que são os bancos de dados e cadastros de consumidores. Mas como o nosso tempo para esse primeiro bloco já se esgotou, a gente fica por aqui e no próximo bloco a gente fala sobre as regras que são previstas para esse tipo de prática comercial. Pois é, por enquanto é só, logo mais a gente se vê de novo. Até já!